Bom, eu sou a Érica, eu sou do grupo 10 e hoje eu vou apresentar nossa avaliação A3 da UC de Modelagem Virtual e Prototipagem. Bom, aqui antes de trazer um pouco do problema, também quero representar um pouco de histórico, né? Hoje, na área da beleza, a gente, na verdade, hoje não, há muito tempo já, a gente vem tendo secadores de cabelo, né? Que eles antigamente tinham apenas a opção daquela boca de saída de ar mesmo para secar o cabelo. E hoje já está muito mais avançado. A área da beleza como um todo evoluiu muito nesse sentido. Então, existem escovas, né? Secadores que se assemelham ali a escovas, né? De cabelo reais, ou que fazem cachos, por exemplo, mas que estão com a saída de ar para modelar o cabelo de diversas formas. Então, está muito mais avançado. Isso foi muito bom, como uma visão geral de mercado como um todo, mas a gente identificou um problema. E esse problema vem de próprios usuários desse tipo de secadores com múltiplas ponteiras. Hoje, após o uso, acaba colocando essas pontas em diversos lugares. Então, às vezes coloca numa gaveta, coloca numa caixa, ou deixa em cima de uma bancada. Acaba ficando desorganizado, mas principalmente o estrago do próprio produto. Então, aqui, por exemplo, eu até trago um exemplo das cerdas, que com o próprio calor, o material que é utilizado, ele acaba trazendo essas deformações. Então, isso acaba sendo trazendo danos ao próprio usuário, tem que talvez gastar com outro secador, às vezes não fica uma experiência funcional, não funciona da mesma forma que se eles tivessem todas as cerdas bem cuidadas. Então, além de toda a desorganização, às vezes na pressa coloca em um lugar, coloca em outro, e isso acaba trazendo uma experiência pouco prática nesse sentido. Bom, e aqui eu trago também algumas experiências de outros usuários que foram publicadas na internet. Então, por exemplo, o caso aqui de que as cerdas entortaram, aqui mesmo a experiência da moça, que mesmo deixando ela em pezinha na mesa, elas entortaram, porque às vezes caiu, bateu alguma coisa, ou pela pressa mesmo. E, claro, a gente acaba tendo as personas, né, principais desse problema. Acaba sendo usuários domésticos, na sua grande maioria, que é o principal público, né, mas também profissionais de beleza, que utilizam essas escovas modeladoras para finalizar algum serviço ali na hora, lugares de cabeleireiros mesmo, que poderiam também compartilhar desse mesmo problema. E fabricantes de produto de beleza também, né, que acabam perdendo um pouco na hora de vender esses produtos, justamente porque o usuário já imagina o que vai acontecer e que logo teria que trocar. Então, aqui eu quero trazer a nossa solução, né? Então, o que a gente pensou para esse problema? Então, a gente identificou que talvez fazendo uma base giratória simples e se colocar em cima de uma mesa, uma bancada, uma escrivaninha, na frente de um espelho, às vezes uma prateleira, pudesse ser muito útil. E esse produto ele teria uma base giratória, onde o usuário poderia mexer, movimentar ali as ponteiras, escolher qual que ele vai utilizar naquele momento, com diversos encaixes, né, para diversos tamanhos. Então, aqui, por exemplo, teria uma escova, aqui uma ponta, outra ponta, essa parte de trás aqui faria a função de ondular o cabelo, né? Um compartilhamento central para o secador, porque o secador às vezes também fica jogado, às vezes bate ou enrola fio e tudo isso. Então, ele também ficaria centralizado no meio, no centro mesmo do nosso suporte. Um material resistente a calor, eu já vou passar um pouco mais para frente, só lembrando que precisa ser um material que resista a um pouco de calor, mas esse calor ele não é absurdo, porque é um calor que ele rapidamente já se esfria, porque a temperatura do secador acaba não chegando tão em altas temperaturas assim. E um design organizado, estético, a gente também pensou nisso, para ser algo não só útil, mas também agradável visualmente e esteticamente, para que as pessoas tenham vontade de comprar. Aqui, então, a gente traz os diferenciais, né? Primeiro que é muito econômico, é um material e um produto fácil de ser feito, não tem muitos detalhes, ou algo que traria mais um nível de dificuldade ao ser produzido, então isso acaba tornando ele mais econômico. Ele é adaptável, então, como você mesmo percebeu, ele pode ser colocado em vários lugares, e isso é muito bacana. Personalizado, então a gente pode fazer ele de diversas cores, isso também é muito legal de se trazer, e ele é versátil, né? Ele pode ser utilizado para colocar todas as ponteiras, o próprio secador, então ele é muito prático. E aqui, como que foi o desenvolvimento, né, dessa peça? Primeiro a gente tirou as medidas, né, das peças, então a gente pegou medidas nacionais mesmo, mundiais, na verdade, que são utilizadas geralmente por esses tipos de secadores, para que eles fiquem numa divisão e espaçamento legal, que eles não fiquem se encostando ou esbarrando de alguma maneira. A gente fez melhoria na estrutura, então de primeira mão a gente iria fazer somente o suporte, depois a gente percebeu como que a gente poderia colocar ele para girar, por exemplo, que é algo dinâmico, legal de se fazer, que esteticamente também ficasse mais legal, então a gente escolheu ali algumas cores de filamento que seria legal, inclusive até aqui eu trago que ele poderia, né, essa estética mais dourada, então isso também foi algo que a gente pensou. E as opções de materiais que seriam resistentes ao calor seria o PETG e o ABS, que tem uma maior resistência ao calor. Lembrando que a gente acredita que esse material ele suportaria, visto que o secador de cabelo ele não chega numa temperatura muito alta assim. Então, no fim, a gente teria um produto funcional,
uma base estável e muito visualmente agradável. Acho que isso como um público um pouco mais pro lado feminino, não exclusivamente, mas a gente conseguiria agradar também nessa forma, tá? Como funciona, no caso, o funcionamento, né? A gente colocou até uma imagem aqui de como seria uma pessoa utilizando, então na frente de um espelho, uma bancada, você gira, escolhe, acaba secando no final, depois de utilizar, coloca ele novamente nesse suporte. E quais seriam os desafios, então, né, os próximos passos? Claro, aqui na nossa cabeça está tudo muito legal, muito interessante, mas seria necessário um protótipo mesmo, um teste, a gente testar durante algumas semanas entre nós, familiares mesmo, até para dar feedbacks, trazer melhorias, até de durabilidade e tudo mais, funcionalidade mesmo, para que a gente pudesse lançar isso ao mercado, né? E o produto, com certeza, é um produto que tem muito potencial para evoluir em uma startup, por exemplo, ou até marketplace, tá? Esses marketplaces muito comumente conhecidos, como hoje Shopee, Mercado Livre, até o TikTok Shop, que é uma novidade hoje ali da plataforma de vídeo do TikTok, que está sendo muito bem vendido. Quase não teria custo com estoque, às vezes o estoque pode ser dentro da própria casa, da pessoa que está revendendo mesmo. Então, assim, é algo que seria de fácil acesso, de fácil envio também. Então, para marketplace funcionaria muito bem nesse sentido. Nosso grupo, então, acredita que isso seria uma solução que ninguém ainda olhou, ninguém parou para olhar. Hoje em dia, quase não existem esses tipos de suporte. Eu acho que a gente tem que estar à frente na estratégia e talvez aproveitar a onda, né? Já que isso está sendo muito mais utilizado, muito mais vendido, a gente poderia aproveitar dessas novidades para também vender um produto muito prático. Bom, e é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.